Olá, meu irmão, amigo, minha irmã e amiga, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus para você, para sua família, para sua casa. Eu gostaria de começar nessa noite mais um culto de adoração ao Senhor, que você desde já esteja se aprontando para cultuar ao Senhor, que você, mais uma vez, eu trago aqui a indicação para você reunir com a sua família, valorizar o culto doméstico, valorizar as orações em família, você adorar ao Senhor com hinos, juntamente com a sua família, e que você possa, sim, preservar essa tradição, que isso se torne uma tradição na sua vida, cultuar ao Senhor juntamente com a sua família. E eu gostaria, assim, então, que você, nesse momento, esteja recebendo a palavra do Senhor, não só com a nossa reflexão que temos feito aos domingos, mas que você receba também a palavra do Senhor no dia a dia, na oração, na comunhão com a sua família, e que isso seja uma verdade no seu coração. E assim eu gostaria de fazer uma oração para que possamos iniciar o nosso culto sem a possibilidade de hinos e louvores ao Senhor, mas que assim você faça na sua casa. Vamos orar? Pai, nós estamos diante da Tua presença, Deus. Nesse momento, gratos pela oportunidade que temos de exaltar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Nós somos gratos a Ti pela nossa família, nós somos gratos a Ti por podermos cultuar ao Senhor com liberdade, Senhor. Nós somos gratos pela vida que hoje, nesses tempos que temos vivido, tem sido reavaliado o valor da vida, Senhor. Mas nós agradecemos ao Senhor porque o Evangelho sempre nos mostra que a vida é preciosa e que Cristo entregou a sua própria vida para morrer por nós. Nós agradecemos ao Senhor por isso e louvamos o Teu nome e que o Senhor, o Seu Santo Espírito, reine sobre essa noite que estaremos estudando a palavra do Senhor e que o Espírito Santo fale ao nosso coração. É em nome de Cristo que oramos. Amém. Amados, nós vamos conversar nessa noite sobre paz, obtendo a paz de Deus. Sabe, e nós vamos pensar isso no livro de Filipenses, no capítulo 4. E esse livro ele é muito interessante porque ele nos vai trazer uma realidade muito difícil, que foi a pregação do apóstolo Paulo enquanto esteve cativo, preso. E é até o texto, a continuação do texto base que nós estamos em campanha de missões mundiais, é o texto base, que é Filipenses 4, 4 e 5, que vai nos dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. E digo outra vez, alegrai-vos. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. Perto está o Senhor. E é legal nós pensarmos nesse texto, porque ele é muito bonito de pensarmos nessa realidade de se alegrar no Senhor, de ter a sua alegria respaldada no Senhor Jesus, independente da circunstância. Mas nós temos que pensar na realidade de que, às vezes, a circunstância não é favorável para que estejamos alegres. Mas nós já falamos anteriormente, há meses atrás, quando tivemos a abertura da campanha, que a alegria que esse texto está nos falando não se restringe a uma realidade circunstancial.
mas é uma certeza, uma convicção no seu coração. Mas eu quero pensar na continuação desse texto. Esse texto continua nos falando, e aí vai chegar até o verso de número 9, que é o verso que nós vamos tratar nessa noite. O verso de número 9 vai nos falar: e o que aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, tudo isso praticai. E Deus, e o Deus de paz estará convosco. Então é interessante pensarmos nessa alegria que foi falada anteriormente pelo apóstolo Paulo, e eu relembro você que esse texto foi escrito em circunstâncias não tão favoráveis para se falar em alegria. Foi um momento em que ele esteve preso. E quem está preso nem sempre fala de alegria. Mas o apóstolo Paulo fala de alegria no momento da prisão, porque o motivo dele estar preso era o Senhor Jesus. Então eu quero que você pense nisso, mas entendendo isso que eu quero tratar com você, de que nem sempre nós temos a condição de estarmos em paz. Nem sempre nós estamos em uma condição de alegria, porque às vezes nos abate a tristeza. Então eu quero que você pense agora, partindo dessa próxima etapa, que é a declaração do apóstolo Paulo, para você estar alegre no Senhor, independente da circunstância. Mas eu quero que você pense nessa noite como obter a paz de Deus. Sabe, vivemos tempos e ao longo de toda a história, se não eu arrisco dizer, ao longo de toda a história da humanidade, as pessoas têm tentado obter a paz. Às vezes, até por meio da guerra, as pessoas têm tentado obter a paz. Mas se você pensar nessa ideia de paz, o que significa, o que nos lembra essa questão da paz, é interessante porque nós temos muitas histórias ao longo da narrativa da humanidade, na história da humanidade, e se alguém chegar para você e disser que não almeja estar em paz, você vai estranhar. Porque, naturalmente, o que nós queremos é estar em paz. Naturalmente, nós queremos estar em tranquilidade. Mas você percebe que, às vezes, a paz que o homem busca nem sempre é a paz que está de acordo com a palavra de Deus. Nós podemos ver isso porque pessoas têm achado que a paz é aquilo que elas acham que. Pessoas entendem que estão em paz quando têm dinheiro. Pessoas entendem que estão em paz quando não estão passando fome, e com certeza isso faz parte. Pessoas entendem que paz é ter muitos bens, mas o Senhor Jesus vai nos trazer uma proposta diferente de paz. Porque essa paz que o homem entende como paz, essa paz circunstancial, essa paz que talvez, enquanto eu tenho muito dinheiro, eu estou em paz porque eu posso usufruir dos meus bens, mas talvez ao longo de um tempo essa paz já não seja tão segura. Nós podemos ver essa realidade atualmente, porque muitas empresas quebraram, muitas pessoas que tinham sua segurança, sua paz na sua estabilidade financeira, ao longo desse tempo perdeu emprego, perdeu sua empresa talvez, e viu que a paz dela não está firmada em coisas que são eternas. E essa é outra proposta que o texto nos traz, que essa paz que o texto nos assegura, não é uma paz circunstancial, mas é a paz de Deus. Deus este que é eterno. Deus este que é amoroso.
Deus este que é, em seu atributo, imutável, perfeito em seus juízos. Deus este que está em todos os lugares, ele é onipresente, onipotente, onisciente. Então, a paz que o ser humano experimenta quando aceita o Senhor Jesus não é uma paz respaldada nas circunstâncias, mas é uma paz por uma certeza de estar no centro da vontade de Deus. Perceba que esse texto nos traz essa proposta, porque ele vai nos falar, depois que o apóstolo Paulo nos diz que alegrem-se sempre no Senhor, que seja a bondade de vocês conhecida por todos, porque o Senhor está perto, perto está o Senhor. E ele vai nos continuar falando sobre súplicas, sobre orações, sobre a paz de Deus. Perceba, no verso 7, que ultrapassa o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, essa paz que nós falamos, que não é igual à paz do mundo, ela guardará os nossos pensamentos, o nosso entendimento e o nosso coração. Sabe, os pensamentos atualmente estão muito acelerados. As pessoas hoje pensam muito. E isso tem causado ansiedade, tem causado muitas complicações na saúde emocional das pessoas. Mas a proposta do texto é que a nossa paz esteja assegurada no Senhor Jesus. Mas eu quero conversar com você nessa noite sobre alguns passos que nós podemos perceber ao longo desse texto, que nos fala no verso 9, que em primeiro lugar, a paz de Deus, para você obter a paz de Deus, em primeiro lugar, ele fala para que você esteja firmado naquilo que você aprendeu. E o aprendizado, quanto às coisas espirituais, ela requer esforço nosso. Então perceba que existem etapas para que se chegue à paz de Deus, para que obtenha a paz de Deus. E em primeiro lugar, o texto vai nos mostrar que é se firmar naquilo que você aprendeu. Hebreus vai nos falar, o texto de Hebreus 2, se eu não estou enganado, Hebreus 2 vai nos falar, se apegue com mais firmeza nas verdades ouvidas. Sabe, é tempo de nos apegarmos àquilo que nós já aprendemos do Senhor Jesus. Obter a paz do Senhor requer, em primeiro lugar, eu aprender mais sobre o Senhor Jesus. E o aprendizado, isso é uma beleza. Isso é lindo no Evangelho, porque o aprendizado não se trata de uma questão intelectual. Também existe a questão de se entender coisas do Evangelho que requer um entendimento intelectual, mas ele também é uma questão de experiência, de conhecer uma pessoa. Então, aprender nesse sentido aqui é você experienciar, é você experimentar um relacionamento com o Senhor Jesus. Então, você que porventura esteja desanimado, esteja desmotivado, esteja se sentindo mal, percebendo que a paz que você tinha antes está indo embora e você tem se sentido cada vez mais perdido, é tempo de você buscar a paz de Deus em primeiro lugar, conhecendo o Senhor Jesus. Sabe, 1 João vai falar que esse texto, o início de 1 João vai falar que nós não deixamos de falar do que nós temos visto e ouvido e daquilo que nós apalpamos. 1 João vai nos falar esse testemunho. Uma pessoa que aprende sobre o Senhor Jesus, ela é testemunha. Isso é muito bonito de percebermos porque nós às vezes, em contraponto à realidade que o mundo nos traz, nós entendemos que para obter paz nós temos que trabalhar muito, fazer muitas coisas. Mas perceba que relacionamento com Deus não se faz por muito esforço para obter a aceitação do Senhor.
mais se relacionar com a pessoa de Jesus Cristo. E essa é a primeira proposta, aprender mais sobre o Senhor Jesus, aprender mais sobre a palavra de Deus. Quanto mais você sabe da palavra, mais você vai pensar conforme a palavra nos diz. Os seus pensamentos serão transformados pela palavra de Deus. As circunstâncias que você vai viver te remeterão a versículos bíblicos, a um pensamento bíblico. Então, em primeiro lugar, a proposta que o texto nos traz para obter a paz de Deus é aprender sobre o Senhor Jesus. Mas nós queremos caminhar e dizer que o segundo ponto que o texto nos traz é receber. Muitas pessoas, elas não conseguem se achegar ao Senhor Jesus porque justamente elas vivem uma realidade de méritos, vivem uma realidade de meritocracia, de que o mundo eu tenho que fazer para receber algo, eu tenho que trabalhar para receber o meu salário, eu tenho que fazer algo para eu ser beneficiado. Mas o diferencial da paz de Deus é que nós não temos que fazer nada. É graça, foi favor do Senhor em enviar o seu Filho amado para morrer no meu e no seu lugar. Então, para obter a paz de Deus, em segundo lugar, é obter isso entendendo o sacrifício de Cristo e receber isso de braços abertos. Receber isso não como uma forma de mérito, porque pessoas adentram no Evangelho, pessoas adentram na igreja e acham que é o muito fazer, que é o cargo, que são as funções que exerce, que vão trazer um mérito dela diante de Deus, mas não. Esse tempo nos mostra isso, que nós temos que reinventar a nossa forma de adorar a Deus, porque eu já não posso mais, nesse momento, estar no templo. Então, não só agora você deve aprender sobre o Senhor Jesus, mas você deve recebê-lo. Depois de entender, depois de aprender aquilo que o Senhor fez por você e conhecer a Ele, você recebe isso no seu coração para obter a paz. Receba as palavras do Senhor, receba as confianças, o ânimo que o Senhor nos dá. Tenha como verdade no seu coração as palavras do Senhor Jesus. Tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tenha isso como verdade no seu coração. Receba isso no seu coração, para que você obtenha a paz de Deus. E é legal esse receber, porque nós temos vários exemplos nas Escrituras, porque nós podemos ver, por exemplo, o caso do jovem rico, que o Senhor ele pergunta ao Senhor: o que eu devo fazer para obter a vida eterna? Como eu faço para te seguir? O que eu devo fazer para estar junto de ti? E aí o Senhor Jesus, conhecendo o coração dele, diz: venda tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. E esse rapaz sai da presença do Senhor triste, porque o Senhor conhecia o coração dele. Então, quando você aprende sobre o Senhor Jesus e que ele abandonou, ele deixou toda a sua glória, Colossenses vai nos falar, ele se vestiu de figura humana, habitando em carne e osso, se fez servo, se humilhou por nós. E agora nós temos que entender isso e receber essa mensagem do Senhor. Mas essa mensagem não necessariamente é fácil de se seguir. Isso nos trará paz. Aprender sobre o Senhor, receber a graça dele no nosso coração, é suficiente, isso nos traz paz. Mas eu quero caminhar com você também e perceber que o texto nos fala, em terceiro lugar, no verso 9, sobre ouvir. A palavra do Senhor vai nos falar que, estudando a palavra de Deus mais a fundo, você percebe que sempre que o texto bíblico nos fala de ouvir, ele não necessariamente tem a ideia que nós temos hoje. Que a ideia que nós temos hoje sobre ouvir é você está
fazendo comida, está ouvindo a televisão. Não necessariamente é isso que o texto bíblico nos fala quando ele diz sobre ouvir. O texto bíblico está se referindo a entender. Ouvir, quando se fala da palavra do Senhor, é entender. Entender uma realidade. E o texto nos fala, então, em terceiro ponto, para que eu receba, para que eu obtenha a paz de Deus no meu coração, eu devo ouvir. E aqui é a palavra akuo, que se diz entender. Então, perceba que existem etapas. Essa, em primeiro lugar, é aprender a palavra de Deus, entender a vontade dele, aprender sobre o Senhor Jesus. Em segundo lugar, é receber essa graça salvadora do Senhor. Em terceiro lugar, é ouvir, é discernir a vontade do Senhor para a minha vida. E assim eu vou obter a paz. O que o Senhor quer da sua vida, independente da sua idade, independente da sua condição. O que o Senhor quer da sua vida, o que o Senhor quer de você, no que Ele quer te usar na obra dEle. Pense sobre isso, meu amado. Porque o melhor lugar que nós podemos estar é no centro da vontade de Deus. Então, esse terceiro ponto é o ouvir. E Apocalipse vai nos falar, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça. Tire tempo para ouvir o Senhor Jesus. Sabe, tão importante quanto falar na oração é ouvir. Nós, às vezes, temos o hábito de orar e falar e pedir e clamar e tal, e fazer e falar e falar. Mas, às vezes, nós não paramos um tempo e calamos para ouvir o que o Senhor está nos dizendo. Às vezes, você está pedindo algo há muito tempo para o Senhor, mas você não parou para ouvir. Ouvir é tão importante quanto falar na oração. Aliás, ouvir é mais importante do que falar. Então, que você tenha os seus ouvidos abertos ao Senhor, o seu entendimento aberto, a sua sensibilidade à voz do Senhor aberta à vontade dEle. E esses são os passos que nós vamos entendendo para obter a paz de Deus. Se entender no lugar que Jesus quer que você esteja. Então, perceba que você deve aprender sobre o Senhor Jesus, conhecê-lo mais profundamente, dia após dia. Quanto tempo você já não se aprofunda num relacionamento com o Senhor? Sabe, ter a realidade de que você está conhecendo mais o Senhor Jesus dia após dia. Isso é uma realidade linda que nós podemos viver. Não só aprender, mas receber tudo que Ele tem para nos dar. Depois disso, nós também podemos ouvir o Senhor. E o ouvir é entender, é saborear aquilo que o Senhor está nos falando, através da sua palavra, através da oração, através de ouvir as respostas de oração do Senhor. Mas em penúltimo lugar, nós podemos ver que o texto nos fala sobre vir, sobre viste de mim. Isso o apóstolo Paulo está falando. Então, não só você deve entender aquilo para obter a paz de Deus, deve aprender sobre o Senhor, você deve receber a Ele, receber a tudo que Ele tem para te dar. E entenda que esse receber não é só bênçãos para a sua vida. Nós não estamos aqui falando de prosperidade, nós estamos aqui falando que esse receber é receber toda a vontade de Deus para a sua vida. E não necessariamente a vontade de Deus é confortável na nossa vida. Mas se você aprendeu sobre ele, você sabe que receber o que ele quer é importante. E assim ouvir a vontade dele. Mas esse próximo passo nos fala sobre ver. Sabe, uma testemunha é aquela que viu. Quanto tempo você não experimenta algo milagroso na sua vida? Quanto tempo você não experimenta algo sobrenatural na sua vida? Sabe, nós não devemos viver por
coisas sobrenaturais, nós não devemos viver por manifestações sobrenaturais, de milagres, de curas, mas o Evangelho também tem o poder de manifestação de milagres, de cura, de transformações. Então, até brincando, nós temos esse hábito como batistas de não sermos um pouco respaldados apenas na coisa que deve ser entendida e não necessariamente naquilo que é sobrenatural. Mas eu quero dizer que o Evangelho também e a paz de Deus nos faz vivenciar coisas sobrenaturais também. Então, esteja em níveis mais fundos de intimidade com o Senhor para experimentar coisas sobrenaturais. Esteja aberto ao sobrenatural de Deus. Esteja aberto a manifestações milagrosas, sobrenaturais do poder do Senhor Jesus. E o texto vai nos falar sobre ver. Quem vê é uma testemunha. Sabe, nós somos testemunha daquilo que Cristo fez na cruz por nós. Nós somos testemunha porque nós recebemos algo diferente. Sabe, nós temos tudo isso que a paz de Deus nos permite aprender sobre o Senhor Jesus, recebê-lo no nosso coração, ouvir, entender a vontade dele para a nossa vida e ver a manifestação da glória de Deus nas nossas vidas, na nossa casa. Então, isso é um desafio para você nessa noite, que viver, obter a paz de Deus, seja essas etapas para a sua vida, sejam essas etapas de entender todos os processos que Deus te faz viver. E, por fim, nós não só, como uma professora nos falava, nós não devemos ser uma ovelha gorda, uma ovelha cheia de conhecimento de Deus, cheia de experiência de Deus, uma ovelha cheia de lã acumulada, mas nós devemos ser aqueles que experimentam e permitem outros experimentarem através da proclamação, do testemunho. Então o texto nos fala sobre praticar. Perceba que ele fala no verso 9, aprender, receber, ouvir, ver, e então você pratica. Então você faz. Perceba que o fazer não é o que vem em primeiro lugar, mas em primeiro lugar nós devemos entrar na escola de Deus, na escola do Senhor Jesus, que é aprender sobre Ele, ouvir a voz dEle, discernir a vontade, entender o grande sacrifício que Ele fez por nós, e aí nós podemos fazer. Mas é para fazer mesmo. É você ver o que você pode fazer na obra do Senhor. O Senhor te desafia, porque o Senhor nos desafia dia após dia como indivíduos, mas o Senhor nos desafia todo momento como igreja, como indivíduos que têm uma responsabilidade, têm uma mensagem que carrega, uma mensagem de salvação. Então, que você possa entender a vontade de Deus. E assim, com esses passos de aprender, receber, ouvir e ver, possa praticar. Assim, então, o texto nos diz, Deus, o Deus de paz, estará convosco. Essa paz, o Deus que traz a paz em meio à tempestade, esteja com você, com a sua família, com a sua vida. Porque você entendeu o que o Senhor está fazendo. Porque você entendeu qual é a vontade dele. Porque você entendeu o grande sacrifício. Então, que seja um desafio. Não só entender a primeira parte que nos fala sobre ter alegria, independente da circunstância, mas de receber essa paz de Deus que excede o entendimento. E ela excede o entendimento porque nós estamos vivendo nesses processos. No processo de aprender com o Senhor Jesus todos os dias. Todos os dias tem coisa nova para o Senhor. Todos os dias tem coisa nova do Senhor para a sua vida. Todos os dias tem coisa nova para você fazer para o Senhor.
Todos os dias o Senhor quer te ensinar algo novo. Você deve receber todos os dias o perdão de Deus e liberar esse perdão. Todos os dias você deve ouvir mais uma vez o Evangelho. Todos os dias você deve ouvir mais uma vez o que o Senhor fez por você. Todos os dias você deve mais uma vez estar em oração, quieto, em silêncio para ouvir a vontade do Senhor. Todos os dias você deve ver os feitos maravilhosos do Senhor, desde a simples coisa até a mais sobrenatural. E assim praticar, e assim ser testemunho. Porque, como João disse, nós não podemos deixar de falar, de testemunhar do que nós temos visto e ouvido sobre o Senhor Jesus. Então, que você seja uma testemunha do Senhor. Sabe, Jonathan Edwards diz que alguns diziam que ele era como um tição. Tição é uma brasa de fogo. Não sei quem já fez churrasco e que você vê a brasa incendiada, diziam que ele pregando era como um tição, uma brasa. Ele diz que se preparava para ser incendiado por Deus no púlpito. Então, que você seja incendiado pelo Espírito do Senhor dia após dia, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, na sociedade. Que você seja aquele que tem a paz de Deus e que, como um fogo do Senhor, alastra. Porque a paz que você tem é uma paz tão sobrenatural. É uma paz que excede as circunstâncias. E isso vai transformar o lugar em que você está inserido. Receba essas palavras no seu coração. Receba essa realidade no seu coração. E seja reanimado pelo Senhor. Que a paz de Deus esteja com você. Que assim você continue na caminhada, firme, forte e firme no Senhor, que é a nossa rocha eterna. Porque em Deus há uma rocha eterna. E Ele é a nossa casa, a nossa segurança, a nossa firmeza no momento da tribulação. Vamos orar para encerrar o nosso culto. Que você tenha entendido que obter a paz de Deus é respeitar e é viver todos esses processos. Que assim você tome uma atitude diante do Senhor. Pai, nós estamos diante da Tua presença, agradecidos por tudo que vivemos, ouvimos, sobre a Sua paz, Deus. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, encha o nosso coração. Tenhamos a atitude, Senhor, de aprender cada dia mais do Senhor, ter a vontade de aprender cada dia mais do Senhor. Tenhamos a vontade de receber cada vez mais o que o Senhor tem a nos dar. Nós possamos ouvir tudo aquilo que o Senhor quer nos falar em oração. Senhor, que possamos assim viver, Deus, e falar e praticar tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E assim nós obteremos a paz de Deus. Que essa paz inunde o nosso coração nesse momento. Que o Santo Espírito derrame sobre nossos corações a paz que excede o entendimento. E que assim nós possamos incendiar, nós possamos transformar, que nós possamos influenciar o lugar em que nós estamos. Que o Senhor nos abençoe nessa missão. Nós somos gratos, porque se não fosse o Senhor Jesus aplacando a ira de Deus em si mesmo, na cruz do Calvário, nós não teríamos a paz de Deus. Nós somos gratos por isso. E é em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço.